Você sabe aonde está assentada o trono da justiça e da misericórdia de Deus? Você conhece o mistério do Kaporet? Tudo isso e muito mais eu vou te revelar hoje aqui nesse vídeo, por isso não saia daí, porque quando eu voltar eu vou te contar tudo. Mas antes, porém, eu preciso daquela ajuda básica sua, daquela ajuda essencial. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Graças a você, hoje somos mais de 25 mil inscritos. Queremos alcançar a casa de 50, 100 mil inscritos para que possamos juntos fortalecer este canal, fortalecer este trabalho que está sendo desenvolvido com tanta dedicação para abençoar milhares e milhares de vidas. Então, deixa aí o seu joinha, deixa o seu like, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas. O texto de Êxodo, capítulo 25, verso 22, diz assim: ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. No coração do tabernáculo e mais tarde no templo estava o que nós chamamos de o Santo dos Santos, um lugar inacessível, separado por um véu espesso onde repousava a Arca da Aliança, com a tampa de ouro puro, chamado de Kaporet em hebraico. Hadan al-Hakaporet mevi rachamim, ou seja, o sangue sobre o propiciatório traz misericórdia. Ali Deus falava com o seu povo, mas apenas o sumo sacerdote, ele podia entrar e uma vez por ano, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, levando o sangue do sacrifício para aspergir, derramar sobre a tampa do propiciatório. Nós temos pelo menos 3 palavras em hebraico para apresentar essa cobertura. A primeira é Kippur, a segunda é Kaporet e a terceira é Kippar. Kippur significa expiação ou cobertura do pecado. Kaporet significa tampa do propiciatório ou cobertura da arca. E Kippar, que vem de Kiper, do verbo kafar, ou seja, ele fez expiação, ele cobriu, ele purificou. Dentro da Arca da Aliança era o lugar da presença de Deus. Por isso, Israel carregava a arca para onde eles iam, simbolizando ali a presença de Deus com o povo. E dentro da arca tinha as tábuas da lei, entregues a Moisés no monte, onde revelavam a justiça de Deus sobre o seu povo. Também tinham o maná, que lembrava a provisão divina nos tempos de fome no deserto. E por último, a vara ou o cajado de Arão, que era o símbolo da autoridade de Deus. E consequentemente, essa última peça, ela fala de autoridade e de ministério. Quando Deus separou Arão e sua descendência para o sacerdócio, houve uma contestação no meio do povo. Em Números capítulo 16, Corá e os outros líderes desafiaram a autoridade que Deus havia estabelecido a Arão. E para encerrar a rebelião e confirmar quem ele havia escolhido, Deus deu um sinal. No capítulo seguinte de Números, no capítulo 17 de Números, Deus mandou que cada tribo apresentasse uma vara com o nome do líder gravado nela. As varas foram colocadas diante da Arca da Aliança no tabernáculo e Deus disse que a vara do homem que ele escolhesse, que a vara do homem a quem Deus escolhesse, essa iria florescer. Na manhã seguinte, apenas a vara, o cajado de Arão havia florescido, sinal de vida
E ela não apenas havia florescido, mas produzido flores, aonde gerou amêndoas, sinal de fruto e de produtividade. Deus então ordenou que essa vara, esse cajado, fosse guardada dentro da Arca da Aliança como um memorial para as futuras gerações. Números capítulo 17, verso 10. E o que isso significa? Isso significa que a autoridade dada por Deus, a vara não representava a força de Arão, mas a escolha soberana do Senhor. Significa que Arão tinha um ministério profíncuo, que Arão tinha um ministério legítimo, porque no serviço a Deus não basta apenas pegar no cajado, ele deve ser recebido ou dado pelo Senhor. É o que o Senhor está dizendo, é aquele quem ele escolhe, quem ele levanta, quem ele estipula, quem ele dá autoridade sobre aquele indivíduo. É o Senhor que separa. Por isso, quando um espírito de rebeldia, ele toma alguém e essa pessoa se levanta contra a autoridade dada por Deus, ele está se levantando contra o próprio Deus. Por isso, a vara de Arão, ela é o símbolo da proteção contra a rebelião, porque ela servia como testemunho de que resistir à autoridade de Deus era resistir ao próprio Deus. E aí, em cima da Arca da Aliança ou da Arca do Concerto, tinha o que nós chamamos de o propiciatório. O propiciatório era a tampa de ouro puro que cobria a Arca da Aliança. Era em cima do propiciatório que era feita a expiação anual ou o sacrifício anual, uma vez por ano, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur. O sumo sacerdote, ele aspergia, ele derramava o sangue do sacrifício sobre e diante do propiciatório. Levítico capítulo 16. Isso simbolizava que a cobertura do pecado do povo, impedindo que a justiça da lei que estava dentro da arca trouxesse condenação imediata sobre todo o povo. Ou seja, sem o sangue, o trono era um trono de juízo. Sem o sangue, o trono era um trono de castigo e até morte. Mas com o sangue que agora fora derramado, esse trono ele se torna o trono da misericórdia. Agora imagine comigo o sumo sacerdote entrando no lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos. O incenso ele cria uma névoa sagrada. O silêncio é absoluto, não se ouve absolutamente nada, a não ser os sininhos que estavam amarrados na cintura do sumo sacerdote. Caso os sinos parassem de fazer barulho, caso os sinos parassem de bater, isso indicava que o sumo sacerdote havia morrido. Ele então se aproxima da arca, ele mergulha o dedo no sangue e deixa a primeira gota cair sobre o propiciatório. O ouro puro, amarelado, agora recebe o vermelho vivo do sangue do sacrifício. 7 gotas caem, 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas, até 7 gotas. Cada uma um selo visível, cada uma um grito silencioso ao céu, cada uma é como se estivesse dizendo: entre o Deus Santo e o homem culpado, agora existe o sangue que intercede pelo pecador. Mas essa cena que vimos era apenas um ensaio para algo maior que ainda estava preparado, para algo maior que ainda estava por vir. Isso era a sombra de algo muito maior, muito mais relevante, porque no Calvário, o sumo sacerdote, o verdadeiro, o grande, o único sumo sacerdote, ele
entrou, sumo sacerdote eterno, ele entrou não com o sangue de bodes, mas com o seu próprio sangue. E quando a primeira gota caiu de suas mãos perfuradas, quando o vermelho escorreu pela madeira áspera, no templo, lá no templo em Jerusalém, o véu se rasgou de alto a baixo. O que agora era restrito a um homem, uma vez por ano, agora é chamado para todo aquele que crê. Estava dizendo, uma voz estava sendo levantada: venham, creiam, assistam, observem, o caminho está aberto. Hoje, meu amigo, minha amiga, pastor, meu irmão, minha irmã, diante do trono da misericórdia, diante do trono da graça, nós não entramos mais com medo de morrer, mas agora entramos com ousadia para viver, porque o mesmo sangue que caiu sobre o ouro do deserto, da tampa, da arca, é o mesmo sangue que caiu sobre a cruz no Calvário. E esse sangue, ele ainda fala. E sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: tetelestai, consumado. Tetelestai, está consumado. No Calvário, essa cena se cumpre na pessoa de Cristo, o sumo sacerdote eterno, que derrama seu próprio sangue, não sobre ouro, mas sobre a cruz. E ali no instante em que ele entrega o Espírito, o seu Espírito, algo extraordinário acontece. A quilômetros dali, num templo em Jerusalém, na hora da adoração, na hora da oração da tarde de Israel, em Israel, os sacerdotes, eles se movem no pátio de um lado para o outro, ministram no lugar santíssimo, no lugar santo. Atrás deles, um véu espesso, um véu de 10 centímetros de espessura, 18 metros de altura, um tecido em azul, púrpura e escarlate. 3 cores que separa o homem da presença direta com Deus e de Deus. As cores do véu do templo não foram escolhidas por acaso. Elas carregam, sim, um profundo simbolismo espiritual, teológico, refletindo tanto a glória de Deus como a obra de Cristo revelada no Novo Testamento. O texto de Êxodo, capítulo 26, verso 31, descreve que o véu deveria ser feito de linho fino retorcido, azul, de púrpura e escarlate. O azul, Tehelet, representa a presença de Deus, a sua santidade e a sua transcendência. Aponta para Cristo como aquele que veio do céu. João capítulo 6, verso 38. A púrpura, argamã em hebraico, simboliza a realeza, a glória, a majestade, a soberania. Aponta para Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, lá em Apocalipse capítulo 19, verso 16. E a escarlate, Shani ou Tolaat Shani. Para quem não sabe, a palavra escarlate, ela designa uma cor, ela mostra, ela é uma cor vermelha, avermelhada, um vermelho vivo, forte, quase um carmesim. O escarlate era tingido com o sangue de um inseto chamado kermes, que quando esse inseto era esmagado, ele liberava um líquido vermelho intenso, e a sua forte cor, a sua cor forte, lembrava o sangue derramado e os sacrifícios oferecidos. O escarlate ou a escarlate é uma cor ambígua, ou seja, com 2 lados. Um lado era o sangue expiatório, ou representava o sangue inocente derramado, sinal de purificação e perdão, Hebreus capítulo 9, verso 22. E também representava o pecado profundo. Quando Isaías diz, veja como a Bíblia, a palavra de Deus é perfeita. Isaías, no capítulo 1, verso 18, diz que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, Shani no hebraico,
se tornarão brancos como a neve. Agora aqui a escarlata simboliza a mancha do pecado, impossível de ser removida sem a intervenção divina. Portanto, a mesma cor que lembra culpa e pecado também aponta para a redenção e a purificação através do sangue de Cristo. Então a escarlata ou a escarlate simboliza a expiação, a redenção e a purificação perfeita feita pelo sangue de Jesus. Aponta também para a obra de Cristo na cruz do Calvário, que resgatou os nossos pecados, que perdoou os nossos pecados e que rasgou o véu do templo. Mateus capítulo 27, versos 50 e 51 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou, se partiu em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. A cor escarlate, ela era uma lembrança de que só mediante o sangue inocente que se podia entrar na presença do Senhor. Então, de repente, sem mãos humanas, o tecido do véu do templo, ele começa a se rasgar de cima para baixo. Veja como Deus é perfeito em tudo o que faz. O véu do templo, ele se rasga de cima para baixo, porque se fosse rasgado de baixo para cima, isso significaria um esforço humano tentando abrir caminho até Deus. Mas o rasgar do véu de cima para baixo mostra que foi Deus mesmo quem abriu o acesso, o caminho, e não foi o homem. E agora o som ecoa como um trovão dentro do templo. Os sacerdotes largam os utensílios, alguns caem de joelhos, outros se escondem o seu rosto com medo. E o que durante séculos e séculos ninguém ousou tocar, agora se abre, é fendido diante dos seus olhos, se abre diante de todos. E pela primeira vez, a luz do lugar santo invade o santo dos santos. O caminho está livre, o lugar está cheio, o lugar da presença não é mais um privilégio de um homem apenas, uma vez por ano, mas agora é o convite para todos os que se aproximam pelo sangue do Cordeiro. Enquanto isso, no Gólgota, lá no Monte Caveira, Jesus exala, Jesus grita, ele clama tetelestai, que significa está consumado. O sangue que antes caía sobre o propiciatório do deserto, agora foi derramado de forma definitiva, tornando o trono de juízo em trono de graça, tornando o trono de condenação em trono da misericórdia, the mercy seat. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 19 em diante, ele declara que temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho aberto pelo céu, isto é, pela sua carne. O que era impossível agora se tornou possível. O que era impossível agora se tornou em realidade. Deus nos chama a entrar. O sangue derramado na tampa do propiciatório, que aponta para o sangue derramado na cruz do Calvário, remove não só a culpa, mas a condenação. Remove não só a culpa, mas a acusação constante de todos os dias. O diabo pode até se levantar contra mim e contra você, lançando acusações e dizendo que não somos dignos, mas quando ele olha e vê o sangue de Jesus que foi derramado, toda acusação cai por terra e nenhuma condenação pode permanecer. E por causa do sangue, hoje temos acesso direto, com ousadia, entramos
como filhos e não como estranhos. Fomos reconciliados, fomos perdoados. Cada gota no propiciatório anunciava a culpa está coberta, mas cada gota no Calvário proclamava está consumado. O véu rasgado é o grito do céu dizendo: venham, o acesso está liberado, está livre. Hoje não há mais separação, não há mais distância, não há mais condenação, não há mais barreiras entre Deus e nós, porque há um sangue que fala mais alto, que fala melhor do que o sangue de Abel. A graça nos convida: entrem, porque o trono da misericórdia está aberto. Tá aí para você, espero que tenha gostado e não se esqueça da nossa participação mútua. A sua ajuda nos ajuda a levar esta mensagem, a fortalecer o canal e vai dizer, é claro, para a tecnologia, para o algoritmo, que esse conteúdo é importante, é relevante para você. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, fique com Deus. Shalom. Sheikh Yelechayom Tov. Nitra Eshavu Rabale Hitraot Shelokim Variotah. Shalom Uveraha.